Vamos lá, gente. Projeto Enem, projeto Tira Fôlego, questão de número 16. Antes da gente entrar direto na questão, eu queria fazer uma revisão com vocês sobre os elementos cartográficos, né? A gente vai trabalhar os elementos cartográficos nessa questão, na questão 16 e na questão 17. Nessa questão a gente vai falar sobre a escala cartográfica e na questão 17 a gente fala sobre projeções cartográficas, tá certo? Então vamos lá. O que são, né, os elementos cartográficos? Gente, os elementos cartográficos são os auxiliadores da cartografia, né? A cartografia é a ciência que se dedica à representação da superfície terrestre numa estrutura plana, né? A representação da superfície ou parte dela numa estrutura plana. E você deve estar se perguntando, poxa, então é a representação de uma estrutura tridimensional numa estrutura bidimensional? É isso. É possível você fazer isso? Reparem bem. Pensem, reflitam. Fato é, né? Nós temos os mapas, nós temos as cartas, nós temos as plantas, mas é impossível você representar a superfície terrestre ou parte dela numa estrutura plana, numa folha de papel, né? Numa tela de computador, de celular, né? Não importa, sem algum tipo de deformações. Então, os elementos cartográficos, eles além de auxiliarem a cartografia a essa tentativa de se aproximar ao máximo da realidade, ser mais fiel possível à realidade, também são fundamentais para facilitar a produção de uma representação cartográfica, bem como uma boa leitura de uma representação cartográfica. Então, é importante, né, que você saiba ler mapas. Tá legal? Beleza? E por que nós escolhemos escala cartográfica e projeções cartográficas? Por que isso? Além de ter uma relevância para os vestibulares, obviamente, para o Enem também, são as temáticas que mais geram dúvidas, né, pelos alunos, como a gente pode perceber pelo grau de acertos, até mesmo pela experiência, né, ao longo de tantos anos dando aula, beleza? Então vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Quando a gente fala sobre os elementos cartográficos, você vai lembrar, eu digitei aqui porque escrever com mouse não é muito fácil para mim, né? E tava demorando muito, mas eu acho que, né, você digitar aqui fica uma coisa meio artificial. Eu gosto de fazer, eu gosto de produzir, né? Eu gosto de escrever, que aí eu sinto se realmente está bem fichado, se está bem resumido, se está bem claro, né? Mas está aqui, ó, coloquei para vocês, tá bom? Passar devagarzinho aqui para quem quiser tirar print, beleza? Ó, segundo parágrafo, beleza? E temos aqui, ó, o título, a fonte, a orientação, a projeção, a escala cartográfica e a legenda. Então, os nossos protagonistas dessa e da próxima questão, como eu falei para vocês, serão as projeções, certo? E, opa, cadê? A escala cartográfica. Legal? O que acontece? Ao longo das aulas, nós já falamos sobre orientação, né? A rosa dos ventos, sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Chamei a atenção para vocês sobre as expressões que são sinônimos, né? De norte, setentrional boreal, sul, meridional austral, leste, este, nascente, oriente, oeste, poente ou ocidente, que geralmente né, trazem dúvidas aí na hora de resolver as questões, né? Até citei que a fonte é importante você ler para resolver uma questão, porque isso ajuda, às vezes, você entender, às vezes o título não está claro para vocês, né? Mas na fonte talvez apareça ali o título e fica mais claro, né, essa interpretação. Então, tem mapa. Tem uma questão com o mapa, o que você tem que fazer primeiramente? Identificar os elementos cartográficos. Comecem pelo título, tá? Para você já de cara saber o que se trata aquela representação cartográfica. Às vezes, galera, o título não vem no próprio mapa, mas vem na introdução da questão, vem no desenvolvimento da questão, vem no texto base, vem no comando, tá legal? Depois vocês vão olhar a legenda, tá? Vocês vão se basear na legenda. Muitas questões necessitam da interpretação da legenda, beleza? A fonte, né, quem produziu, como eu disse para vocês, a orientação, a questão da rosa dos ventos, tá? Beleza? A escala,
que a gente vai estar estudando hoje, a projeção utilizada que a gente vai estar estudando, né? A escala que a gente vai estar estudando hoje, a projeção cartográfica. Nós temos as coordenadas, né? Geográficas, paralelos e meridianos, né? Que representam as latitudes e as longitudes, também são importantes, beleza? Mas a gente vai se dedicar aqui a escala cartográfica e as projeções cartográficas. Legal? Então vamos lá, vou botar aqui para alguém quiser dar um print aqui das informações. Eu não lembro se eu passei muito rápido, tá? Não vou ficar lendo para vocês. Eu acho que título, fonte, né? E legenda, eu acho que tá claro para vocês os significados, a importância, tá? Cara, pega uma questão da UERJ, por exemplo, muitas questões exigem título e legenda, certo? É interessante que alguns vestibulares até colocam, né, todas as informações e pedem qual seria um possível título para essa representação, tá? Para essa representação cartográfica. Então vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho, beleza? Vamos falar aqui sobre escala cartográfica. Eu fiz algumas anotações, eu fiz alguns esquemas, eu fiz alguns fichamentos aqui para facilitar isso. Rômulo, o que é uma escala cartográfica? Assim, eu já começo falando que eu não sou professor de matemática. Escala cartográfica para geografia, se você entender a definição, está resolvido. E tem muito da matemática, tá? Mas, às vezes, isso gera uma confusão na cabeça de vocês. Por quê? É muito comum a gente confundir escala cartográfica com escala geográfica. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho esses dois conceitos. Quando a gente fala de matemática, né, a gente está fazendo uma determinada análise. Quando a gente fala de escala cartográfica, para ciência cartográfica, a gente já tem uma outra, né, uma outra tocada. Legal? Agora vamos lá, para definição, tá? Você já entendeu que a escala cartográfica é um elemento cartográfico, consequentemente é um dos grandes auxiliadores da ciência cartográfica. Agora, qual que é a função da escala? É fazer uma relação matemática entre a realidade e a representação. Rômulo, como assim? A realidade? Aquilo que você está retratando da superfície terrestre, ou toda ela, ou porções, né, da superfície terrestre. O que é representação? É seu mapa, é a sua carta, é a sua planta. E, Rômulo, você já falou de uma parada que eu nunca lembro. Carta, mapa, planta. E, gente, são representações que o que vai ser fator de definição de mapa, carta ou planta vai ser justamente a escala utilizada. Né? Quando você pega grandes áreas, quando você pega áreas, né, medianas, quando você pega grandes áreas territoriais, você, obviamente, você vai ter uma maior redução e um menor detalhamento, ou você vai ter uma maior aproximação que permite um maior detalhamento. Então, quando você fala da sua casa, você não fala mapa da sua casa, você fala planta da sua casa, né? Só para a gente poder fazer essa relação, tá bom? Mas basta que você entenda que mapa, carta e planta são representações cartográficas, cuja diferença principal é justamente a escala utilizada. É o tema que a gente vai estar trabalhando, certinho? Então você precisa apresentar para o leitor o quanto daquela realidade foi reduzida. Quando você pega, por exemplo, um croquis, que é um desenho, né, à mão livre, né, é um esboço, sem muita fidelidade, né? O objetivo não é, né, ser fiel, a gente vai perceber que uma das questões aí é que não tem a escala, né, sendo respeitada. Quando você faz um mapa mental para indicar onde você mora, né, para indicar um determinado ponto turístico, para você explicar alguma coisa para alguém, cara, você não tem a preocupação de garantir com fidelidade a escala. É até mesmo impossível, né, você fazer isso. Tá legal? Mas quando você pega o mapa, você precisa mostrar para o leitor o quanto que aquela área foi reduzida, tá? Na representação, quanto que ela representa, né, na sua realidade. Essa é a função da escala cartográfica, beleza? Então nós já identificamos a escala como importante auxiliador e nós já definimos o que é escala. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho, né? Como que nós apresentamos a escala para o leitor, ou como, né, nós vamos ler, como que a questão, né, vai trazer uma imagem. Ela pode trazer a escala através de dois tipos básicos. A escala numérica, deixa eu pegar aqui minha canetinha, a escala numérica, tá legal? E a representação na chamada escala gráfica. E você precisa dominar a leitura.
Gente, na matemática nós temos aqui o numerador, nós temos o denominador, tá? Repare que a gente está fazendo a escala numérica em fração, então existem formas, né, de representação da fração. No Enem, por exemplo, já caiu uma questão, né, cujo gabarito foi dado, né, dessa estrutura. Então, é a mesma coisa, numerador, denominador. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nessa escala numérica, ela é apresentada de forma simplificada, tá? Repararam que a unidade de medida foi omitida ali? Não é um equívoco, não. É porque na escala numérica convencionou-se apresentá-la em centímetros, tá? Então, é uma convenção você apresentá-la em centímetros. Então, como que você vai ler? Em centímetros, tá certo? Então, quando você pegar um mapa com uma escala numérica, você vai representar da seguinte forma, com base no exemplo: 1 centímetro da realidade, 1 centímetro do mapa, da representação, equivale a 100 mil centímetros da realidade, certo? Então, você vai até identificar o seguinte: caramba, então quando eu pego um mapa, né, com uma grande área territorial, como um país, um continente, até o planeta, cara, vai dar um número gigante. É isso? Então, por isso que se utiliza também a escala gráfica, né, para mapas que tem uma representação que representa uma grande área, certo? Como fosse uma régua. Legal? Como fosse uma régua. E reparem que na escala gráfica eu apresento a unidade de medida utilizada. Geralmente, a unidade de medida utilizada, né, vai ser metros ou quilômetros. Geralmente, tá? Metros ou quilômetros. Ela vai ser muito utilizada para grandes áreas, certo? Como vai ser a leitura? Né? Eu tenho aqui 1, 2, 3 centímetros, beleza? Aqui eu tenho nessa distância, né, 30 centímetros, então cada intervalo, como fosse uma régua, equivale a 1 centímetro, tá bom? Então, 1 centímetro do mapa, olha a leitura simplificada, hein? 1 centímetro do mapa corresponde a 10 quilômetros da realidade, beleza? Quando a gente fala sobre, né, a escala numérica, ela garante uma precisão maior, fundamental, por exemplo, para questões com cálculo, ou seja, questões que exigem cálculo. Numa escala gráfica, né, ou a questão vai te dar o dado, porque você não vai levar uma régua para uma prova para você, de certa forma, né, fazer uma aferição aproximada. Você nunca consegue uma precisão. Lembrem-se, galera, se você errar 1 milímetro do mapa, né, você pega lá o mapa mundi. Se você errar 1 milímetro, cara, aquele 1 milímetro, ele representa, né, uma gigantesca área, certo? Então, quando você dá em escala numérica, isso dá uma precisão muito, né, muito legal, muito bacana. Então, questões que exijam do aluno, da aluna, cálculo, vai apresentar basicamente, né, a forma numérica, ou vai dar informações no texto, tá? Mesmo quando for escala gráfica, vai dar informação no texto. Mas é importante, né, você fazer a leitura. Então, precisa dominar a forma de leitura. Acho que está claro aqui, né, os dois tipos de escala, os dois tipos básicos de escala numérica e escala gráfica, como um é representado e como é feita a leitura, tá certo? Beleza, avançando aqui mais um pouquinho, a gente vai falar sobre o tamanho da escala. Se você pegar um livro, se você pegar, né, uma apostila, você vai ver essa representação. O que é escala grande, o que é escala média, o que é escala pequena, né? Os objetivos do mapa que utilizam escalas com esses intervalos, tá legal? Então, são mapas, são representações de grandes áreas, de médias áreas, de pequenas áreas, que apresentam mais detalhamento, menos detalhamento, são importantes para determinados objetivos, e eu vou falar uma coisa para vocês, nada disso você precisa ficar decorando. Rômulo, mas eu quero decorar. Beleza, mas na prova, gente, é muito comum que eles apresentem duas escalas para você comparar. E dentre essas duas escalas você define qual que é maior, qual que é menor, qual que apresenta maior detalhamento, qual que apresenta menor detalhamento, qual que é mais reduzida, qual que tem maior aproximação, tem menor aproximação. É isso que vai ser perguntado basicamente numa prova para vocês. Então, se você ficar decorando, você pode até se confundir, né? Se eu coloco lá duas escalas no intervalo
né, entre 500 e 20 mil, você já sabe que é uma escala grande. Então tá pegando uma pequena área, né? Você tem uma grande aproximação. Mas se eu coloco duas escalas nesse intervalo, e aí? Você tem que saber qual que é maior, qual que é menor. Qual que tem maior detalhamento, menor detalhamento. Quem tem maior aproximação, menor aproximação. Qual engloba a maior área, outro que engloba a menor área. Tudo bem? Certo? Então, para isso, reparem aqui no macetezinho que eu fiz. Beleza? Primeiro, quanto maior for o denominador, então você já entendeu, né? Quanto maior for o denominador, tá bom? Quanto maior for o denominador, menor vai ser a escala cartográfica, não a geográfica. Então, numa prova, tenta não ler mais escala cartográfica para você se confundir. Tenta ler como zoom ou aproximação, porque escala cartográfica significa isso. Você aproxima mais, beleza? Então você está pegando uma menor área, você se afasta mais, você diminui a aproximação porque você está pegando uma maior área. Legal? Então, por exemplo, o mapa do Brasil e o mapa do estado do Rio de Janeiro. O mapa do Brasil é uma maior área, então ele precisou ser mais reduzido, então ele tem maior denominador. Consequentemente, a escala é menor, porque você tem uma menor aproximação. No mapa do Rio, você está pegando uma menor área. Com isso, você reduz menos, e isso traz uma maior, né, aproximação. Beleza? Então, quanto maior o denominador, menor é a aproximação, menor é o zoom, menor é a escala cartográfica. Isso significa que você está pegando uma maior extensão territorial, uma maior área. Tá bom? Beleza? E traz um menor detalhamento. Legal? Então, ó, é só inverter. Quanto menor o denominador, maior é a escala geográfica, significa que você está pegando uma menor área e com isso você consegue mais detalhamento. Esse macetezinho vai ser fundamental para a questão 16 que nós estamos. Tá legal? Então, tentem decorar isso. Só para finalizar, algumas questões, isso já caiu, né, no Enem, cobram cálculo com escala. Romulo, mas isso é matemática. Mas traz alguma dúvida. Primeira coisa, com cálculo de escala, você precisa ter em mente essa revisão aqui de unidade de medida. Lembre-se que a unidade de referência é o metro, tá? Coloquei aqui da forma que eu faço, né? Mzinho, 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 Mzinho. Beleza? Eu coloco ali 10 100 mil, tá? Decímetro, centímetro e milímetro, né? Nós temos aí em ordem alfabética, a partir do Mzinho, ó, DHK, beleza? A partir sempre do M, ó, sempre do M, beleza? 10 100 mil. Então nós temos aí DHK em ordem alfabética, só um macetezinho para quem tem dificuldade disso, é o que eu desenvolvi. Então nós temos decâmetro, nós temos hectômetro e nós temos quilômetro. Por experiência, o que eu queria que vocês marcassem, tá? Centímetro, milímetro, obviamente metro, tá? E quilômetro. A maior parte das questões que exigem conversões, tá? Elas vão mesclar essas unidades de medida. Converter quilômetro para centímetro, metro para centímetro, milímetro para centímetro. Lembre-se que numa escala numérica nós temos um resultado simplificado dado em centímetro, onde você omite, né, a unidade de medida porque é uma convenção aí em centímetro. Então, é o que eu queria chamar a atenção para vocês para essas quatro e a conversão entre elas. Legal? Gente, não existe uma fórmula, né, para fazer cálculo. Beleza? Mas por isso que eu coloquei aqui uma fórmula macete. Vou explicar para vocês por que uma fórmula macete. Uma questão, ela vai apresentar para vocês duas informações e vai pedir outra. Tá legal? Então, aqui eu coloquei a legenda das informações que vão ser apresentadas ou da informação que vai ser pedida. Legal? Como assim, Rômulo? O Dzão significa distância real. O Ezinho significa a escala. O Dzinho, a distância na representação. Você reparou que aqui nós temos a definição de escala? O que nós vimos lá no início? Que escala é um auxiliador da cartografia, né? A escala cartográfica, que é a representação matemática, é a apresentação matemática entre a distância real, o mapa, o planta, a carta,
e a representação. O quanto que aquela realidade foi reduzida. Olha aqui a definição. Legal? Olha aqui a definição. Então, uma questão vai te pedir a distância real, mas ela tem que te dar a escala e a distância na representação. Uma questão vai pedir a escala utilizada, como aconteceu no Enem. Ela vai te dar, né, a distância real e a distância na representação. Né? A questão vai pedir a distância na representação, então ela vai ter que te dar a distância real e a escala. Mas nem sempre esse dar, esse fornecer, esse apresentar é de uma forma clara. Muitas questões vão exigir interpretação e, ao mesmo tempo, vão exigir que você faça conversões entre as unidades medidas. Lembre-se que numa escala numérica a resposta é simplificada em centímetros, tá? Então, como assim, Rômulo? Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo apresentar para vocês. Se uma questão pedir a distância real, tá? O que você vai fazer? Você vai tapar, né, o Dzinho e vai sobrar o quê? Né? Essa relação, ó. D vai ser igual, né, a distância real vai ser igual a escala vezes, certo? Vezes a distância da representação. Então, com isso, você consegue, né, achar a distância real. Quando a questão pedir, né, a escala, a mesma coisa, você vai tapar a escala, o que vai sobrar? A distância real dividida pela distância na representação. Então, escala, né, vai ser igual a Dzão sobre Dzinho. Legal? Então, se pedir a escala, é essa lógica que você vai usar. Rômulo, mas se pedir o Dzinho, a mesma coisa. Você vai tapar o Dzinho e o que vai sobrar ali? A divisão, né? Então, Dzinho vai ser igual a Dzão sobre o Ezinho. Então, é justamente essa lógica que você vai utilizar, tá? Então não tem erro, tá? Assim, a grande dificuldade dos alunos é interpretar a questão, que às vezes, né, não está claro essas informações, e ao mesmo tempo ficar atento às conversões das unidades de medida e sempre entender que a resposta, assim, é regra, né? De leitura. Obviamente que uma questão ou outra pode dar uma pegadinha e tal, de forma simplificada em centímetros. Tá legal? Então, nós já fizemos uma pequena revisão aqui, muito rápida, né, sobre escala cartográfica. Beleza? Não é só isso, obviamente, mas é o basicão, tá? Vamos voltar aqui para a questão. Então, reparem, galera, que a gente está aqui mostrando, né, uma pequena área. Rômulo, como que você sabe que é uma pequena área, tá? Porque nós temos muito detalhamento. A gente consegue ver a presença de ruas, né? A gente consegue ver a presença, né, de praças, a gente consegue ver importantes representações. Beleza? Então tá pegando uma menor área. Então o que você vai identificar aqui, ó? Um macetezinho. Deixa eu pegar aqui, ó, da legenda. Ó, você vai usar, ó, esse macetezinho aqui. Então repare o seguinte, ó. Se eu tô pegando uma menor extensão territorial, significa que eu tenho maior detalhamento. Tá claro para vocês? Eu tô pegando uma menor extensão territorial. Repare aqui, ó. Tô fazendo a relação. Então eu consigo ver ruas, praças. Significa que eu tô pegando uma escala grande. Tá legal? Eu tô tendo bastante aproximação, bastante zoom. E com isso eu tenho, né, um denominador pequeno. Então, resumindo, eu tô reduzindo pouco. Eu estou tendo uma maior aproximação porque eu estou analisando uma pequena área, um pequeno recorte territorial que me permite maior detalhamento. Então, por exemplo, quando um turista vai buscar informações sobre uma determinada área, cara, ele precisa de detalhes, ele precisa saber as ruas, ele precisa saber os pontos, né, turísticos, os pontos que ele vai visitar. Então, ele vai pegar sempre, né, mapas com escalas grandes, tá? Com bastante, né, que permitem bastante detalhamentos. Tá legal? Beleza? Analisando então a questão,
Analisando a questão aqui, ó. Tá aqui. A forma de representação espacial apresentada é caracterizada. Dá uma olhada, né? Olha aqui. Você não precisa nem perder tempo com palavras difíceis, né? Com entendimentos difíceis. Você já sabe, pelo conhecimento de escala cartográfica, que não é uma escala pequena. Não é uma escala pequena, tá? Não é uma escala pequena. Com isso, você, né? Eliminou a B e a D. Certo? Então vamos lá. Vamos lá ler a C, que apresenta escala grande, né, com maior detalhamento, escala cartográfica grande também aqui na E. Pela relação entre a restrição de uma área, ou seja, uma pequena área, uma área pequena, certo? Que apresenta um denominador pequeno, e a oferta de informações. Então, uma menor área significa um grande detalhamento. Legal? Detalhado espaço, com uma escala grande. Então, nós já temos aqui o gabarito. Tá certo? Beleza? Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Qualquer coisa é só falar. Grande abraço.